Eu quero convidá-los e convidá-las a abrirem a Bíblia de vocês no livro de Ruth, e eu vou ler com você, você vai acompanhar aí na versão que você tem, ou aqui na leitura projetada, a partir do versículo 1, do capítulo 1. Livro de Ruth. A gente tem aqui a história dramática, eu diria, de uma das famílias na Bíblia. Diz assim um texto: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e os seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. E então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto da terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão. Por isso saiu do lugar onde estivera e as suas noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, ela levantara a voz e choraram. O texto se segue, mas até aqui a gente tem material suficiente para a gente poder conversar sobre família. Eu quero orar mais uma vez com você. Feche os teus olhos, se você assim puder. Deus, muito obrigado por este momento. Obrigado, Senhor, pelo texto bíblico que foi lido, que foi partilhado. Nós dependemos do Teu Espírito Santo para entender o que esse texto quer dizer ao nosso coração, quer ensinar a cada um de nós. E nós rogamos ao Teu Espírito Santo que com esse texto, com esta palavra, fortaleça as nossas famílias, as nossas vidas, e nos ajude a compreender melhor como o Senhor quer que estejamos em nossa casa, em nosso lar, e vivamos a Tua palavra ali. Nos fala, como o Senhor tem falado até aqui. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Como eu disse anteriormente, o livro de Ruth, uma história escrita há 1100 anos antes de Cristo, mesmo assim, com todo esse abismo histórico, a gente percebe elementos na dinâmica dessa família que se assemelham à dinâmica das nossas famílias hoje. Aqui nós temos um drama hebraico que é dividido no texto em 4 atos, que são 4 capítulos. E à medida que a gente vai mergulhando no texto bíblico, a gente vai se identificando com o texto, e ao mesmo tempo a gente vai correlacionando cada detalhe dessa história com a trajetória da nossa família, com a nossa dinâmica familiar, com o jeito de lidar com os nossos filhos, da relação conjugal, como a nossa família tem se comportado nesse tempo.
Esse texto começa de forma trágica. Logo nos primeiros 5 versículos, nós temos 3 mortes que deixaram 3 viúvas. Quando esse livro, a gente começa a mergulhar em cada versículo, a gente vai percebendo que ele trata de crise, ele trata de deslocamento emocional e espiritual, ele trata de fé em tempos difíceis, em tempos de desespero, ele trata de decisões familiares as quais nós precisamos tomar e nem sempre temos o direcionamento certo, a atitude certa para tomar essa decisão. E mais ainda, a família de Elimeleque, aqui no texto, se torna uma espécie de arquétipo, ou seja, de modelo moderno para as nossas famílias. Porque as nossas famílias, assim como a família de Elimeleque, têm tentado sobreviver em tempos difíceis. Você se identifica com isso? A minha família tem tentado sobreviver em tempos difíceis. Em tempos em que teóricos afirmam ser um tempo disfuncional, em que constantemente as nossas famílias estão sendo atacadas por valores que muitos chamam de moderno ou pós-moderno. E esses valores têm destruído o relacionamento conjugal, têm atrapalhado a dinâmica dos relacionamentos pai e filho, e assim tem se seguido. Agora, eu quero com você, e pedir que você faça isso junto comigo, por gentileza, se você assim puder, que você acompanhe comigo, versículo por versículo, para a gente não perder nenhum instante desse texto. Porque só o primeiro versículo a gente já tem tanta, mas tanta lição. Começa dizendo assim um texto, verso 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam. O autor não começa identificando a época, o tempo, de forma displicente, não, ele não faz isso. O autor desse texto começa dizendo no tempo em que julgavam os juízes. Ele começa dizendo o seguinte, que uma família passou por uma crise dentre várias outras que se sucederam após a crise primeira, e ele vai dizer que foi em uma época específica, em um tempo específico, num contexto cultural, social, político, econômico específico, na época dos juízes. Você quer saber como era essa época dos juízes? Eu te convido a voltar à página da tua Bíblia só um pouquinho e confere Juízes, capítulo 21, no verso 25, o último versículo de Juízes. Olha como termina o livro de Juízes, verso 25, dizendo assim: naqueles dias não havia em Israel, porém, não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus, repito, olha como termina o livro de Juízes. Naquele tempo, porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Lhe parece um tempo bom, a época dos juízes, aqui no finalzinho do texto? Lhe parece um tempo bom? O autor está dizendo que o tempo em que a família de Elimeleque passa por uma crise, dentre várias outras que virão de demais outras crises, é uma época complicada. É uma época de instabilidade política e econômica, é uma época de desvio do povo, de uma relação profunda com Deus e Yahvé, o Deus de Israel. É uma época em que havia uma instabilidade moral, é uma época em que havia uma confusão espiritual e havia uma decadência social. E aí é o primeiro ponto da reflexão de hoje para você, para a sua família. Crises sociais afetam a estrutura da família. Repito, crises sociais afetam a estrutura da família. Mas na minha casa os valores da palavra de Deus são praticados lá. Ei,
Dá um zoom aqui em mim. A gente lê a Bíblia e lê o jornal do dia. A gente lê a Bíblia e acompanha o noticiário. A gente lê a Bíblia e acompanha os fatos sociais, o que está acontecendo no mundo, no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, no nosso bairro, no nosso condomínio, ali onde a gente mora. As crises sociais, elas sempre afetaram as famílias e continuam afetando as famílias. Isso me dá uma ideia e me surge um alerta de que eu preciso estar antenado às mudanças sociais. Mas como? Não leio, não me informo, não invisto em literatura para entender isso, não dialogamos sobre isso, a gente simplesmente usa um discurso simplista dizendo, olha, Deus quis assim, a Bíblia está dizendo que vão ter fome, peste, terremoto, no final do tempo o amor de muitos vai esfriar, e a gente começa com o discurso simplista, e dizer assim mesmo, o importante é que nós temos a nossa senha do céu na mão, e todo mundo vai para o céu. Está faltando só 3, 4, 5 na família, mas a gente está orando para isso acontecer. E a gente critica os nossos adolescentes, os nossos jovens. A gente não entende por que o casal vive brigando o tempo todo, porque não está olhando para os elementos que compõem um tecido social, que sofre uma dinâmica constante, e nesse processo dinâmico de mudança, a gente não entende esse negócio. A gente não entende, por exemplo, que está vivendo na sociedade consumista. Que quanto mais a gente tem, mais a gente quer ter. E ter para competir com o outro. Mesmo que de modo inconsciente. Não, eu só quero ter para garantir o futuro mesmo. Só que isso está gerando ansiedade. Quantas pessoas experimentando burnout, não está conseguindo a pressão do trabalho, porque quem trabalha sabe que a cobrança por metas hoje é uma coisa absurda. Meta, tem que bater meta o tempo todo, e dorme sonhando com meta. Não tem mente que resista a isso. Aí vem um adoecimento, a saúde mental vai ficando de lado, porque vive na sociedade da competitividade. E isso é algo que compõe esse tecido social, e não tem como a gente fugir disso. A gente quer trabalhar para mostrar o que a gente não é, comprando com dinheiro que a gente não tem. E isso está crescendo cada vez mais. Isso está tirando a paz, está tirando o tempo de qualidade de vida, de olho no olho, relação marido e mulher, olho no olho na relação com os filhos. Eu estou falando só sobre o consumismo, sobre o capitalismo. E dentre várias outras coisas que a gente está vivendo, experimentando nesse contexto social. Mas a gente vive uma perspectiva de que nós somos seres indestrutíveis. E isso não vem de agora. Não vem de agora. No século XX, um dos teóricos renomados, chamado Sigmund Freud, ele disse o seguinte: ele disse que ao longo da história existiram 3 feridas narcísicas. Narcísica vem daquele mito de Narciso, da filosofia, que muitos conhecem. E quais são essas feridas narcísicas que ele vai detalhar? Ele vai dizer o seguinte: houve um período na história, século XVI, por exemplo, em que os homens, no contexto social, homens e mulheres, se achavam superpoderosos e que estavam no centro do universo. Aí veio Nicolau Copérnico e disse assim: não é assim não. Não é desse jeito que vocês estão falando não. É o período cosmológico, ele chega a dizer o seguinte: olha, a Terra não é o centro do universo não. Vocês também não são esse centro todo não.
Ele traz uma mudança de eixo do pensamento. Aí o ser humano cai naquele negócio de, olha, a gente não é o centro não. Mas isso dá aquele quebra no ego, mas depois começa novamente. Aí chega no finalzinho do século XIX, Charles Darwin, ele chega e faz assim, ei, você não é essa Coca-Cola toda não, você não é esse ser todo poderoso no mundo não. Nós somos compostos de partículas, de elementos, de coisas as quais outros seres vivos são compostos também. Ei, nós não somos os grandões no mundo não, exclusivo no mundo não. A biologia provou isso, assim como o período cosmológico também. Aí vem no século XX o próprio Freud e diz assim, é o seguinte, é a terceira ferida narcísica. Vocês que se acham cheios de poder, que pode, que consegue, eu vou te contar um aqui. Nós somos governados por uma coisa dentro de nós, chamada de inconsciente, e que a gente faz coisa que nem sabe que está fazendo, nem quer fazer. É o nosso inconsciente dirigindo nossas ações, o nosso olhar, a nossa relação com o mundo e com o universo e com as pessoas. Ou seja, nem mesmo você é dono da sua própria vontade. Existe uma força dentro de você chamada inconsciente que faz isso. Para desmontar essa perspectiva do homem, de achar nós somos super grandes, poderosos e conseguimos tudo. E hoje vários teóricos apontam de que estamos nos aproximando de uma quarta ferida narcísica, usando a linguagem do Freud, que é essa época, esse momento das IAs e uma série de outras coisas. Daqui a pouco a gente tem parafuso e fala assim, a gente não tem nem autonomia de pensamento. Tem uma inteligência artificial pensando por nós. Só que tudo isso, a Bíblia já dizia lá no Gênesis, que nós somos barro. Antes de todos esses teóricos, a Bíblia já dizia, vocês são pó, vocês são barro. E o que faz a vida é o sopro, é a ruá de Yahvé, é o hálito de Deus, é o sopro de Deus que faz a vida ser vida, faz sentido a vida na dinâmica da vida. Notaram isso? Foram anos de construção científica para dizer isso para a gente, que nós não somos muita coisa, não. Mas a Bíblia já dizia isso para a gente. Mas hoje nós ainda achamos que nunca vamos adoecer, a nossa mente é boa, a gente vai aguentar o tranco, eu aguento 3 trabalhos, eu aguento 5 turnos, eu aguento isso, eu aguento aquilo. Ei, não! O Bill Churran, em A Sociedade do Cansaço, é uma obra fantástica. Ele vai dizer que nós somos uma sociedade do cansaço. Ele vai dizer que nós somos uma sociedade que cobra produtividade, e estamos abrindo mão de intimidade por produtividade. Estando abrindo mão de relacionamento por produtividade. Aqui no texto está dizendo, na época em que os juízes julgavam, na época do século 21, a família de Osiel, perceberam a semelhança? O que o texto está dizendo é situando que na história, na sociedade, existiam problemas que afetaram a família de Elimeleque. E vai dizer que aconteceu fome. Eles estiveram com fome. Agora, por que eles estavam com fome? Porque toda crise social, ela senta à mesa. Observem historicamente isso. Toda crise social, ela senta à mesa. Se é crise, afeta a economia, afeta o poder de compra, afeta essa relação, e aí a crise senta à mesa. Mas quando fala que houve fome, tem um contexto teológico aqui, porque fome para o povo de Israel, para o povo de Deus, no período do texto, no período bíblico, não está relacionado só a uma questão econômica, de escassez, não. Aqui no texto, fome tem a ver com crise espiritual,
tem a ver com o desvio da presença do Senhor, tem a ver com uma relação distante de Deus. A crise se sucedeu por conta de um distanciamento do Senhor. Quem não lembra, por exemplo, do texto lá atrás de Elias, os profetas de Baal, o período de seca que estava acontecendo, e só voltou a chover sobre a terra e produzir a terra, e a agricultura voltar a ter esse poder de sustentar famílias e pessoas, depois que houve uma relação de oração de Elias, orando ao Senhor, e uma relação que teve lá de conflito com os profetas de Baal, do profetismo cananeu. Ele ora e começa a chover. Aí ele diz: Deus abençoa agora a terra. Então a fome não está relacionada exclusivamente a um problema econômico aqui no texto. Tem a ver com a dinâmica espiritual também do povo. E aí o texto vai seguindo e vai dizendo para a gente o seguinte: olha, tinha fome, e diante da fome ele saiu de Belém de Judá e foi peregrinar em Moabe. Isso não faz sentido, gente. É uma ironia. Embora não classificado literalmente aqui como ironia, mas é uma ironia isso, porque Belém, o seu significado aqui é casa de pão. Como é que eu estou com fome e eu saio da casa de pão? E eu vou para Moabe. Sabe quem eram os moabitas? Sabe que era moabita? Moabe, ele era filho de Ló, de uma relação que ele teve incestuosa com a filha mais velha. Era um povo que o texto bíblico coloca em uma cultura e uma relação distante de Deus. Os valores eram completamente diferentes dos valores que a família de Elimeleque recebia e vivia na dinâmica de vida deles em Belém. Ou na linguagem mais anterior, Efrata, ou Efratá, que é a região de Belém. É ironia ou não é? Eu estou com fome, eu estou com crise, e isso se parece muito com a nossa realidade, e vou te falar por quê. Eu já acompanhei famílias que vivenciaram uma crise muito grande no casamento, na relação com os filhos, uma situação complicada, e estavam na igreja, caminhando com Deus, caminhando com Cristo, e foi se afastando, foram para Moabe. Se você está em crise, passando por dificuldade, com fome, precisando de pão, o lugar de ficar é aonde? É na casa de pão, é confiar no poder de Deus. E tem um contexto aqui, que não é explícito no texto, mas a história bíblica vai provar isso para a gente, é que o povo judeu, eles tinham uma cosmovisão, uma concepção, que se dava da seguinte forma: para eles, Deus, Yahvé, era um Deus territorial. Vou tornar claro para você. De Eunápolis até Veracruz, era o território de Yahvé. De Veracruz até Porto Seguro, era o território de outro Deus, Astarote. Aí de Porto Seguro de lá, era o território de Baal. Percebam isso? Então, eles entendiam assim: eu estou indo para a terra de Moabe. Ou seja, eu estou indo para uma terra distante de Deus. Eu estou indo para um lugar que não tem valores familiares como aqueles que eu cultivo aqui. Eu estou indo para um ambiente tóxico, eu estou indo para uma cultura de valores diferentes da minha, eu estou indo para uma rotina sem comunhão com Deus, eu estou indo para um lugar de relacionamento destrutivo, eu estou indo para um lugar onde a nossa existência vai ser guiada pela sobrevivência. E eu fiquei pensando, qual título poderia dar essa mensagem? Aí eu pensei assim: uma família em modo sobrevivência. Faz sentido para você esse título? Uma família em modo sobrevivência. Porque é isso que acontece no texto. Nós temos uma família que vivencia um conflito e ele entrou no modo sobrevivência. E no modo sobrevivência ele fez uma coisa que grandes executivos de grandes empresas multinacionais e gente que trabalha no mundo corporativo já entendeu. Não se toma uma decisão no conflito porque ela pode ser tendenciosa.
Não se toma decisão no conflito, porque ela será obviamente baseada em sentimento, e sentimento não dá para tomar decisão baseada em sentimento. Estou aqui felizão da vida, terminou um pouquinho aqui, eu recebo uma ligação, meu humor acabou, uma notícia que eu recebi, já não sou mais o mesmo. Entende? Não dá para tomar decisão baseada em sentimentos. E olhando o texto, não deixa claro, mas parece assim, uma incoerência fora do normal. Como é que um povo criado nos valores de Deus, ouvindo Deus, recebendo Deus, educando os filhos em Deus, tudo caminhando certinho, e de repente, por causa de uma crise de fome, ele sai da casa de pão e vai para o território de Moabe, território hostil à fé. Casamento não está bom. Ao invés de procurar uma ajuda, uma terapia de casal, ou com um profissional da área de saúde mental, ou procurar um pastor para poder orientar, o que acontece? Sai da igreja, se afasta, se isola, põe no piloto automático e vai seguindo aquele velório lá, o casamento que parece um velório. Marido e mulher, colega de quarto, pouco dialogam, não tem diálogo olho no olho. Quando tem uma conversa funcional, pegou os meninos, pagou isso, pegou aquilo, olha, já venceu aquele negócio, conversa funcional do dia a dia. Mas aquele sentar para olhar, em Cântico dos Cânticos, uma das evidências do amor estabelecido lá no texto bíblico é que o amor é um estado de atenção. É lindo isso. Eu ouço o meu amado, até os passos dele ela sabe. O amor tem cheiro, o amor tem cor, o amor tem forma. Perceberam? Um estado de atenção constante. Hoje tem mulheres que cortam 3 palmos do cabelo e o marido não sabe, não percebeu que cortou o cabelo. Não tem estado de atenção. O menino está emburrado, nervoso, respondão, o humor não está legal. E os pais estão convivendo com aquilo e dizem, é adolescência, é assim mesmo. Não é assim mesmo, não. Vem cá, meu filho. Eu percebi que você mudou. O seu comportamento não é esse. O que está acontecendo com você? Vamos conversar. Inventa uma viagem, joga o menino dentro do carro. Faz uma viagem com ele, vai conversando no meio do caminho. Ó, de preferência de 5 horas, pelo menos, para ele contar a vida dele todinha. Usa estratégia. Crie uma dinâmica de conversa com seu filho, porque quando você não conversa com ele, tem muita gente conversando com ele. Tem muita gente conversando com ele. Quando você não orienta, tem muita gente orientando. Quando você não é referência para ele, tem muita gente sendo referência para ele e para ela. E quando você não está partilhando vida na vida dele, ele sente essa falta que somente a maternidade e a paternidade é capaz de preencher. O que é isso, pastor? Crises sociais que afetam a estrutura da família. Na terra do juiz, na época dos juízes, houve fome, houve uma crise. A família de Elimeleque, dá um zoom aqui em mim, para você não perder isso que eu vou te dizer agora, olha. A família de Elimeleque se torna o reflexo do colapso da sociedade ao redor. Sociedade individualista, individualismo em casa. Sociedade egoísta, egoísmo em casa. Sociedade de separações, de falta de conexões de pessoas, sabe? Não tem conexão, não tem compromisso. Em casa a mesma coisa. Pense que a sua família, ela é uma micro-sociedade. Que os valores que você vive na sua casa, eles são reproduzidos na macro-sociedade e da macro-sociedade também reproduzidos na micro-sociedade, que é a sua casa, a sua família. E que a nossa vida é esponjosa. A gente sai para trabalhar pela manhã, a gente volta à noite. A maioria das famílias são compostas nessa dinâmica. E quando você chega em casa, a sua vida esponjosa absorveu tudo lá fora. Aí quando você chega lá, ainda tem casais que vão, como espuma, sabe? Apertar
e vai tirar tudo que foi absorvido lá, mas de forma errada. Aí começam as tensões, e começa a briga, começa a reclamação, e começa aquela confusão. O lar, que era o espaço para viver essa intimidade, recarregar as baterias, se preparar emocionalmente para começar mais uma dinâmica no dia seguinte, aí vai dormir um brigado com o outro, um dorme no sofá, outro dorme lá, ou quando dorme é um para lá, outro para cá, pouco se fala, os meninos se trancam no quarto, é o mundo deles, estão lá trancados aqui, trancados ali, cada um no celular, ali no seu mundo, na sua realidade, e vai passando o tempo, depois fala assim, eu não sei o que aconteceu, esses meninos foram criados tudo na igreja, então assim, não sei o que aconteceu com a gente, o tempo passando e a gente não percebe. O caos social sempre encontra uma porta aberta no lar para entrar. O caos social, não se engane, não, está acontecendo lá no país tal, na região tal, não, está acontecendo lá no bairro tal, a crise social, ela sempre vai encontrar uma porta aberta no seu lar, na sua casa, para entrar. E se você não estiver vigiando, vai entrar. Sabe que hoje está vivendo essa crise de vínculos, né? Vínculos que não são duradouros, que é típico da era dos descartáveis. A gente está usando tanta coisa descartando, que a gente agora, inconscientemente, alguns até conscientemente, também aprendeu a usar pessoas e descartar pessoas, como eu descarto uma caixinha de leite lá, e vai descartando, sabe? Coisas. Mas é um paradoxo, porque na era digital é a era de conexões, não é? Mas parece que mesmo na era de conexões, esse vínculo está sendo quebrado. Pais que não conseguem ter o vínculo forte com seus filhos, esposo que não consegue ter vínculo forte com uma esposa, e qualquer coisa abala. Famílias adoecendo, relacionamentos enfraquecendo, crianças crescendo inseguras, pais vivendo exaustos. Por quê? Observe bem, verdade virou opinião na sociedade hoje. A minha verdade virou opinião. Moral virou preferência. Não, ele preferiu assim, deixa ele, é o jeito dele, a maneira dele, o jeito dele viver. Compromisso virou conveniência. Então, perceba que há um desmantelamento de valores que são inegociáveis, que deveriam estar cada família vivendo, e nós estamos abrindo mão desses valores. E aí vem gente ainda com a Bíblia na mão e fica aquele discurso, família tradicional, família patriarcal. Gente, pelo amor de Jesus, cego você não está e eu não estou. Existe não só um modelo de família, existem vários modelos de família. A ciência mostra, os dados estatísticos mostram, os cientistas estão mostrando isso, cientistas sociais. Existem vários modelos de família, e não adianta ficar discussando, só tem um modelo que é o bíblico. Não tem só um modelo que é o bíblico. E há um desgaste semântico da palavra família. Quando eu falo família, nem sempre o sentido que eu dou à família é esse sentido, porque na minha percepção, família tem a ver com o que está aqui. Para o outro não, para o outro não, para o outro não, para o outro não. É aquela célebre frase, na pós-modernidade não existe verdade absoluta. Que os jovens ficam conversando sobre isso nas universidades, que no campo filosófico isso não tem muito sentido. Historicamente, sim. Porque quando você queria perguntar, como é que cria filho, gente? Como é que cria filho? Período medieval, e mais para frente um pouquinho. Você chegar na Igreja Católica Apostólica Romana, e a Igreja Católica Apostólica Romana, ela te dizia, você cria filho assim, 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 assim. Você é marido, tem que ser assim, assim, assim. Esposa tem que ser assim, assim. Você ia para casa feliz da vida, essa era a verdade que você tinha, e estava tudo certo. Final do século XVII, início do iluminismo, ciência se aproximando, método científico, experimentação científica, se tira Deus, a voz
da Igreja Católica Apostólica Romana e se coloca a ciência. Agora eu pergunto, como é que se cria filho? Como deve ser o relacionamento conjugal? Aí a ciência vai dizer assim, 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 assim. Beleza, aí eu vou seguir o quê? A ciência. Pós-modernidade não tem nada no lugar. Tirou Deus, colocou a ciência, pós-modernidade tirou a ciência, não colocou nada no lugar. Então, quando eu quero perguntar como que eu devo viver o meu relacionamento conjugal, aí o seguinte, não tem nada no lugar para perguntar. Aí o psicólogo diz uma coisa, o pastor diz uma coisa, o guru lá diz outra coisa, o mapa astral diz outra coisa, a vizinha diz uma coisa, a mãe diz outra, o influencer que não influencia em nada, só coisa ruim, diz outra coisa, e por aí vai. Aí você fica doido. Aí eles dão um nome para isso, na ciência chama pluralismo. Várias opções no mercado e você fica perdido. Apresentou a criança aqui, os pais estão aqui. Meu Deus, como é que cria essa criança? Tem tanta coisa, você não sabe, tantas vozes te dizendo como é que faz isso. É assim ou não é, gente? Faz sentido para você? É. Eu vou comprar um carro, qual o melhor carro? Aí um fala, outro fala, outro fala, outro fala, outro fala, outro fala, outro diz, outro fala, outro fala. Eu falo, meu Deus do céu, como é que eu vou decidir sobre isso? Isso tem a ver com tudo da nossa vida. E isso acontece. Eu quero saber. Aí tem gente que ainda fica assim. Meu filho está pedindo para ficar até 2 da manhã na festa. Eu digo sim ou não, Iá? Me responde aí. Aí ele tem 14 anos. É um menino doce, amável, bom. Pelo amor de Jesus. Aí agora pergunta a Iá que ela vai te dizer. Aí você chega e fala assim, meu filho, você pode ir porque a Iá me disse. A Iá me falou. A verdade é que nós, como pais, a gente está perdido, gente. Alguém se identifica com isso? Nós estamos perdidos. Essa pluralidade, esse contexto de informações, nunca se soube tanto em extensão e profundidade como na atualidade. É muita informação, é muita coisa, sabe? Muitas vozes, a gente não sabe o que fazer. Um caminho é a gente vir a Bíblia, a palavra do Senhor, porque ela vai nos ajudar. Há vontade de ficar a noite toda conversando com vocês sobre esse tema, mas não dá, né? Então eu vou te falar só mais um ponto e a gente finaliza, tá bom? Terceiro ponto. Decisões familiares possuem impacto geracional. Você sabia disso? Claro, né? Decisões familiares possuem impacto geracional. A decisão, olhem para mim aqui para não perder nada, a decisão de Elimeleque de ir para Moabe comprometeu os valores da família. E o texto vai mostrar que eles foram para um lugar que, apesar de geograficamente ser um lugar bom, a agricultura produzia uva, produzia grãos, sabe? Um lugar muito bom para criar animais também. Apesar disso, era um lugar moralmente, culturalmente, era um lugar destrutivo à família. Mas ele tomou uma decisão que impactou na sua família. Às vezes nós tomamos uma decisão hoje e não entende isso, mas essa decisão hoje vai impactando gerações e gerações e gerações futuras. Elimeleque, ele não saiu apenas de uma cidade, não. Belém para a terra de Moabe, não. Ele saiu do ambiente de aliança. Elimeleque, ele saiu da referência espiritual que ele tinha. Elimeleque, ele saiu do lugar de pertencimento, de raízes, para se aventurar. Quantas famílias têm feito isso? Quantas? Inúmeras famílias. Aí os filhos crescem, distantes daqueles valores que são elementares, suporte para a família, para produzir seres éticos no mundo. E depois começam o lamento, porque o que aconteceu com essa família? Morreu Elimeleque, morreram os 2 filhos, e ficou 3 mulheres viúvas.
A gente vai continuar conversando sobre esse texto. Mas aquilo que a gente conversou aqui, eu acredito ser suficiente para a gente usar como um espelho e vendo como que está hoje a nossa relação conjugal, como é que está a nossa relação com os nossos filhos, o que nós temos feito em nossa família. E perceber também o que tem faltado na nossa casa e na nossa família. Não faz sentido deixar a casa de pão para se aventurar em um lugar completamente longe da referência, do pertencimento, da presença de Deus. E muita família tem feito isso. Não vir participar do culto não é só não vir ao culto. É dizer para o teu filho que esse lugar não é um lugar bom e importante para você. Às vezes nós pensamos no nosso conforto, né? Vou ficar em casa, assistir um filminho legal aqui, só a gente. Mas pense no seu filho, na sua criança. Quem participa dos ministérios na igreja de adolescentes, pré-adolescentes, crianças, sabe que o nosso maior desafio no ministério é convencer aos pais que seus filhos precisam desse lugar e desse espaço. Mas muitos pais egoístas, sabe? Não, é porque eu não gosto disso, não gosto daquilo. Ei, pense no seu filho, a estrutura dele, o valor que ele está recebendo, a informação. O que eu conheço pouco sobre Bíblia, eu não aprendi em seminário teológico, não, eu aprendi na escola bíblica dominical. Eu aprendi vindo para a igreja, eu aprendi participando aos domingos, pela manhã, participando do culto infantil à noite. Eu aprendi as histórias e elas foram entrando em mim nesse momento. Quando chegar a fase da transição, que é essa fase mais complicada, ali entre 13, 14 anos, 12 anos por ali, você quer recuperar um tempo que não recupera mais. Nós estamos como igreja oferecendo para você um suporte para o seu filho, para viver e aprender os valores do reino de Deus. Não despreze isso. Traga assim seu filho, mesmo cansado. Seu filho perde aula na escola lá, constantemente, porque você, acordei com vontade, não vou levar lá não. Seu filho vai para a escola regularmente, certinho? Vai ou não vai? Mas aqui não. Vem no domingo, depois 6 meses para aparecer de novo. Isso por quê? Porque a minha vida social é mais importante do que um compromisso com meu filho em aprender o reino de Deus. A não ser que em casa você tenha tempo suficiente para sentar com ele e conversar. E não é que a igreja vai substituir isso, não. Mas o problema é que não existe isso em muitos lares. E aqui o que a gente oferece ainda é um pouquinho, sabe, de conta-gota. Tira isso para você ver. Tira. Aqui vai um puxão de orelha para os pais. Pais de adolescentes. Quantas vezes você veio aqui, na terça-feira, para o grupo do AR de adolescentes, para ver como é o culto, como é o encontro do seu filho, como é que ele está. Você passa na porta, para o carro e ele desce e você nunca entrou um dia para ver quem é o líder que está lá com ele, perguntar, vem cá, como é que está? Ano passado a gente fez um plantão pedagógico, não foi, Fabiano, Vanessa, com os adolescentes, com as crianças também, para sentar e falar para você, pai, como é o comportamento do seu filho na igreja. E ouvir de você como é o comportamento dele em casa também, na escola, para a gente fazer uma parceria. A gente tem pensado nisso. Mas tem sido difícil encontrar parceria com os pais. E eu sei que você ama seu filho, eu sei que você quer o melhor para o seu filho. Mas às vezes não se comporta como tal. Casais, o Ministério de Casais da PIB está dando prontinho para você uma programação do Dia dos Namorados montada, barraca do gaúcho, dia tal, música boa, comida boa. Passa ali que você vai ver lá no cardápio. Só coisa top. A programação está ali, prontinha, para você ir, não ficar quebrando a cabeça para onde vai. Eu atendo o gabinete pastoral e eu ouço coisas que são absurdas. Casais que têm 10 anos, que não saem juntos há 10 anos. Casais que não dormem mais na mesma cama há muitos anos. Vivem uma representação social, mas não são casados. A gente se informa, a gente se informa de tudo na vida.
Você está no seu trabalho, você tem ali uma pós-graduação, você vai estudando, tem um curso aqui, curso ali, mas no casamento a gente não faz isso. Eu fiquei 1 hora com uma pessoa na minha frente explicando para ele: a sua mulher de 44 anos não é a mesma mulher de 25, bota isso na sua cabeça, sujeito. Não é. Aí eu fui pegar artigo para mostrar: olha, biologicamente, só mulher com 44 está vivendo isso. Tu não entende isso não, moço? Aí ele brigando, uma confusão em casa, porque ele queria a menininha de 25. E ela sem conseguir explicar isso para ela, porque ela está vivendo aquele negócio todo dentro dela, que nem ela entende aquele troço que ela está vivendo dentro dela. Os hormônios, a confusão, um negócio doido lá sem entender. E ele brigando com a pobre coitada e o pau quebrando em casa. Uma coisa simples de resolver. Por ignorância. Por falta de conhecimento, por achar, não, a gente sabe de tudo. Não é assim, gente, não é. Aí o meu filho está com 17 anos, 18 anos, 14 anos, e eu ainda estou na minha cabeça que ele tem 3 e 4. E converso com ele como se tivesse 3 ou 4 anos. Mudou, o menino mudou, a menina mudou. E a gente não percebeu isso. Vamos ler, vamos estudar, vamos se inteirar, vamos buscar ajuda. Se o casamento não está bom, procura ajuda profissional. Quem está de fora enxerga o que de dentro não está enxergando. Aí fica aquele discurso egoísta. Vamos separar. Tudo é separar. Como se separar fosse a porta da felicidade. Brigou, vou abrir a porta da felicidade. Ei! Separar é tão difícil quanto ficar casado. Separar é difícil, ficar casado é difícil. Você tem que escolher qual difícil você quer. Porque não tem facilidade nesse negócio. Eu acho que você esqueceu como é a vida de solteiro. Mas uma coisa de vida de solteiro com 20 anos é uma coisa. Agora vida de solteiro com 50, com 60, é outra coisa. Você está achando na sua cabeça que vai ser igual 20 anos? Que você só pisca e aparece a mulherada toda e você começa a viver aquela coisa? Vai nessa. Eu não quero murchar o teu balão não, sabe? Mas vai nessa. É só olhar no espelho que tu vai ver que tu não é mais o mesmo. O cabelo que tinha não tem mais, as rugas apareceram, a barriga, a pança aumentou e por aí vai. Mudou tudo. Que você não aguenta mais nem ficar 2 horas sentado, que já dói as cadeiras, dói tudo, dói o corpo todo. Não é. Aí tem que ter alguém para olhar no teu olho e falar assim: ei, olha para mim aqui, dá um zoom em mim. Pelo amor de Deus, tu tá achando que é o quê? Que casamento era o quê? Era um playground? Que você ia só viver felicidade o tempo todo? Casamento é felicidade sim, mas não o tempo todo. Concorda comigo? Gente, vocês não estão concordando com essa fala, gente. Claro que é felicidade o tempo todo, gente. É, porque a felicidade não é uma construção externa a mim. A felicidade é o que tem em mim, é o senso de que eu escolhi a mulher mais bonita do mundo, que a minha vida é estar com ela, que eu me comprometi com ela e que o olhar dela me paralisa até hoje. Ponto. Está faltando dinheiro, mas a mulher está aqui, é minha mulher. Ah, está complicado, vamos chegar perto. E por aí vai. Eu vou ser feliz quando eu comprar uma casa. Eu vou ser feliz quando eu tiver um filho. Eu vou ser feliz quando eu tiver um carro X. Eu vou ser feliz quando eu alcançar o meu primeiro milhão. Ei, isso não é felicidade, isso é ilusão. Felicidade está naquilo que é real, no cotidiano, coisa simples do cotidiano, e a gente não está enxergando isso, vendo isso. Deitado na cama, o dedão encostando no outro dedão. Isso é que é felicidade, para pedir perdão pelo dedão. Ó. Começa pelo dedão, não sabe como pedir perdão, um dedão encostando no outro, rodando, vocês já fizeram isso, né? Pois é. Ou chega na cama assim, está brigado, deita na cama assim, abertão, todinho, tomando os dois lados. Aí ela vai ser obrigada, ou ele vai ser obrigado a falar com você: ô, dá licença aqui. Isso é uma estratégia. Pega o pote lá, aperta aquele negócio, aperta lá, até ela diz assim: abre aqui para mim, por favor. Gente, vida de casado é boa. E não deixe que o desgaste do cotidiano tire isso de você.
Filho é bênção do Senhor. A Bíblia fala que filho é bênção do Senhor. Filho não é dor de cabeça não, gente, é bênção do Senhor. Adolescente não é aborrecente não. Adolescente é um sujeito em formação, compreendendo a si mesmo e o universo, com seus conflitos internos, para entender essa realidade que o cerca. E você, como pai, como mãe, adultos conscientes, vai ser suporte nessa fase deles. Vamos ficar de pé?